Ok, meus pequenos, estamos começando aqui nossa revisão de português, tá? Essa revisão, para não ficar um vídeo assim muito longo, eu vou fazer explicações de algumas coisas nesse vídeo e algumas explicações em outros vídeos, tá bom? Então, nós vamos começar aqui com formação de palavras, que é o primeiro assunto que nós temos no livro. Bem, em formação de palavra, nós já damos de cara logo com substantivo primitivo e substantivo derivado. Por quê? Substantivo primitivo é o primeiro nome. Lembra que a gente falou que substantivo é nome dado a algo, e primitivo é o primeiro de algo, no caso, o que deu origem a algo. No caso de substantivo primitivo, nós estamos falando dos primeiros nomes, os nomes que foram dados às coisas, os objetos e tal. Então, aqui nós temos exemplos de substantivos primitivos. Um ponto importante é que o substantivo primitivo ele não vai derivar de nenhuma outra palavra, muito pelo contrário, ele dá origem a outras palavras. Então, nós temos aqui mesa, porta, escada, livro, cadeira. E o contrário do substantivo primitivo é o substantivo derivado, que diferente do substantivo primitivo, que não deriva de nada, que não tem origem em nenhuma outra palavra, o substantivo derivado é justamente formado a partir de outras palavras. Então, nós temos aqui floricultura. Floricultura deriva de flor. Sorveteria. Sorveteria deriva de sorvete. Jardineiro deriva de jardim. Cachorrinho deriva de cachorro. Folhagem deriva de folha. Então, nós temos aqui dois substantivos que são um oposto do outro. O substantivo primitivo é aquele que não deriva de nenhum outro, geralmente o nome de objetos, de coisas. E o substantivo derivado é aquele que vai derivar de outras palavras. Para formar esses substantivos derivados, nós utilizamos de sufixos e prefixos. Notem que aqui, de folhagem, eu tenho folha, né, que é o substantivo primitivo que deu origem à folhagem. Para fazer essa palavra folhagem, eu acrescentei um finalzinho diferente, tá vendo? Isso é o que nós chamamos de sufixo. Eu vou explicar direitinho para vocês, tá bom? Então, nós temos aqui sufixo e prefixo. São elementos que a gente coloca numa palavrinha para poder fazer novas palavras. E como é que é isso? O que é sufixo e o que é prefixo? Qual é a diferença entre eles? A diferença é que prefixo é a partezinha que nós colocamos no início das palavras. E sufixo é o elemento que nós colocamos no finalzinho das palavras, tá? Então, nós temos aqui exemplos de prefixo. Eu tenho aqui a palavra campeão. Um prefixo que eu posso colocar aqui para formar outra palavra é bi. E aí se transforma em bicampeão. Aqui nós temos legal. Um prefixo que eu posso colocar para formar outra palavra é i, e aí fica ilegal. Eu tenho neto, eu posso colocar bis, que aí vira bisneto. Útil, se eu colocar in, vira inútil. Mercado, se eu colocar super, vira supermercado. E necessário, se eu colocar o des, vira desnecessário. Tá vendo? Nós formamos novas palavras apenas colocando essas partezinhas no início. E quando nós colocamos partes no início da palavra, é chamado de prefixo. E sufixo é o contrário. No caso, prefixo é no início da palavra e sufixo é no final da palavra. Então, eu tenho aqui sabor. Se eu colocar oso no final, vira saboroso. Se eu colocar aqui infeliz, se eu colocar feliz, se eu botar o mente no final, vira felizmente. O igual, eu posso fazer a mesma coisa, colocar igualmente. Gentil, eu posso colocar tanto o mente no final, que aí fica gentilmente, eu posso colocar eza, que aí vira gentileza. Carol, eu tenho aqui um nome próprio, né? Carol é nome de pessoa. Eu posso transformar Carol em Carolzinha. Olha só. Chuva. Com chuva eu posso fazer chuvarada. Boi, eu posso fazer boiada.
Brasil, eu posso fazer brasileiro. Bem, uma coisa que vocês precisam saber também é que tem partes da palavra que não são alteradas. Essa parte nós chamamos de radical. Vou até escrever aqui, ó, radical. Não é uma gíria, isso é radical, não. Radical é a parte da palavra que não se altera, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho chuva. Eu botei chuvarada, mas eu também poderia escrever chuvisco. Não poderia escrever chuvisco? Então, de chuvarada e chuvisco, qual é a parte que não se alterou de chuva? Essa partezinha aqui, ó, até o V. E essa partezinha aqui é o radical. A Pro não vai entrar mais a fundo nessa explicação, porque esse é um assunto que vocês não darão por agora, tá? Mas é só para vocês saberem que mais pra frente pode ser que a gente se aprofunde mais, tá? Mas repetindo o que foi explicado nesse vídeo de formação de palavras. Nós temos substantivos primitivos e substantivos derivados. O substantivo primitivo é aquela palavrinha que não deriva de nenhuma outra, normalmente nome de coisas, de objetos. Então, nós temos aqui mesa, porta, escada, livro, cadeira. E substantivos derivados são substantivos que derivam de outros substantivos. Por exemplo, floricultura, que deriva de flor, sorveteria, que deriva de sorvete, jardineiro, que deriva de jardim, cachorrinho, que deriva de cachorro, folhagem, que deriva de folha. E para poder fazer esses substantivos derivados, nós temos sufixos e prefixos. E a diferença entre sufixo e prefixo é que prefixo é a partezinha que nós colocamos no início da palavra, para poder transformar a palavra, a gente coloca no início dela, e sufixo é a partezinha que nós colocamos no finalzinho da palavra, ok? Então, até o próximo vídeo!